Olá a todos! A nossa aula de hoje é de Geografia. Estão preparados? A nossa aula de Geografia hoje é sobre extrativismo. O que é extrativismo? É a atividade econômica que compreende o conjunto de técnicas empregadas na coleta de produtos naturais. Tudo que é caracterizado como recurso natural, ou seja, tudo que é retirado da natureza, tanto faz se for mineral, animal ou vegetal, é caracterizado, é nomeado como extrativismo. Ou seja, são os recursos que são extraídos da natureza. Mas o que são os recursos naturais? São elementos da natureza que, de forma direta ou indireta, são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seus benefícios, buscando tanto sobrevivência quanto o seu conforto. Existe uma imensa variedade de recursos naturais, tais como a água, o solo, o ar, a vegetação e os minerais. Eles podem ser classificados de 3 maneiras. Vejam: recursos naturais renováveis, recursos naturais não renováveis e recursos naturais limitados. Vamos conhecer cada um desses recursos naturais. Vamos ver alguns exemplos. Para darmos início, vamos conhecer os recursos renováveis. Mas o que são recursos renováveis? São aqueles que conseguem se renovar naturalmente, ou seja, havendo as condições necessárias para a natureza produzi-las. Ela, em um determinado tempo, os fará novamente. É o caso do ar e da energia solar. Ou seja, eles estão sempre renovando de forma natural, sem precisar intermédio do homem. Então, os recursos renováveis são esses, que estão sempre se renovando diariamente. Agora, são os recursos naturais não renováveis. O que são eles? São aqueles que não conseguem se renovar. O que quer dizer? A natureza não possui as condições necessárias para produzi-los novamente em um tempo rápido. Ou seja, demora milhões de anos para se renovar. E eles também não podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana. Temos alguns exemplos aqui: ouro, nióbio, ferro, manganês, cobre, cátodo de cobre, columbita. Além desses, também podemos citar o petróleo, aqui no exemplo, o gás natural, o carvão mineral. Também, esses são alguns exemplos de recursos não renováveis. E para finalizar em relação aos recursos naturais, os recursos naturais limitados. São aqueles que podem se esgotar se forem explorados ou consumidos de maneiras desenfreadas, como a água, o solo, a vegetação. Então, este recurso aqui, precisa de cuidado, porque se muito explorado, ele pode desaparecer. Imagine nós, seres humanos, sem água. Já pensou? Como iríamos viver sem esse recurso tão importante para a nossa vida? O extrativismo dos recursos naturais, limitados e não renováveis, deve ser realizado de forma consciente, pois uma vez que esses recursos estiverem esgotados, não poderão ser mais produzidos. Devemos ter consciência ao utilizarmos a água, principalmente, que a água é a vida. Então, evitar o desperdício é de extrema importância. Mas, contudo, não devemos esquecer de cuidar também dos recursos naturais renováveis, a fim de evitar o desperdício. Então, retirar da natureza somente aquilo que é preciso. O extrativismo é a forma de extrair da natureza o seu recurso natural. Porém, é preciso ter consciência para não prejudicar o nosso planeta no futuro. Tipos de extrativismo. Os produtos do extrativismo podem ser de diferentes origens. Podem ser mineral, animal, vegetal. Exatamente. Os recursos, ou seja, o extrativismo de origem mineral, são tudo que tiramos da terra. Aqui temos alguns exemplos: a extração do ouro e a extração do carvão. O extrativismo animal é aquele que está envolvido a caça e a pesca.
O extrativismo vegetal, temos dois exemplos aqui. É a extração do látex e a extração do açaí. Aqui na nossa região temos a extração do babaçu e da carnaúba, que é de extrema importância para a economia do Maranhão. Vimos que o extrativismo é a extração dos recursos naturais. Mas o homem ele precisa ter cuidado com essa extração, porque pode prejudicar o meio ambiente. Em relação ao extrativismo mineral, podemos destacar a extração do ouro. Isso vem decorrendo desde a época da colonização do nosso país. O homem vem extraindo ouro e sem pensar no meio ambiente. Grandes buracos foram feitos no solo, sem contar com desmatamento. Tudo isso para achar pedras de ouro. Então, os mineiros, para poder trabalhar, ele precisa descampar, ele precisa abrir sua área de trabalho. E aí vão escavando, vão desmatando, prejudicando todo o meio ambiente. E isso acontece no extrativismo mineral, que é a exploração do solo. Já no extrativismo animal, podemos dar destaque à caça. Muitos animais vêm desaparecendo com o tempo. Por quê? Por causa da caça desgovernada dos seres humanos. Exemplos desses animais em extinção são a arara azul e a onça pintada. A pesca também tem essa característica. Sabe por quê? Porque alguns pescadores utilizam o recurso da bomba. Então, a partir do momento que ele usa a bomba para pescar, ele realmente vai ter grande quantidade de peixe em menos tempo. Porém, lá no fundo do mar, no fundo dos rios, vão ser prejudicados, porque a fauna marinha vai ser danificada por causa da explosão das bombas. O extrativismo vegetal, hoje, ele vem trabalhando de forma consciente. Alguns ainda vão trabalhando com o reflorestamento. E se utiliza as árvores da natureza, não prejudica o meio ambiente. Porém, no decorrer da nossa história, podemos perceber que o extrativismo vegetal veio prejudicando o nosso ambiente. Por quê? A quantidade de floresta que tinha no começo da descoberta do Brasil não se compara à que temos hoje. Por causa da exploração, ou seja, por causa do extrativismo vegetal. Florestas vieram desaparecendo e matas atlânticas também. Então, podemos ter a consciência que o extrativismo ele pode ser sim praticado, agora de forma consciente para não prejudicar o nosso planeta no futuro. Bem, não podemos esquecer de falar sobre o extrativismo sustentável. Dentro do manejo sustentável, a prática do extrativismo é uma forma de exploração que utiliza técnicas que causam um mínimo impacto ambiental. É necessário adquirir a prática da sustentabilidade. Como vocês viram, alguns recursos são limitados e não renováveis. Então, é preciso que o homem tenha consciência de utilizar os recursos da natureza, ou seja, praticar o extrativismo de forma sustentável, ou seja, pensando no amanhã, pensando no futuro do nosso planeta e das novas gerações. Não poderia esquecer de deixar mensagem para vocês. Atrás de cada criança que acredita em si mesma, está uma família que acreditou primeiro. Eu também acredito em você. Gostaram da nossa aula de geografia? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, me procure. Beijos e até a próxima aula.